então, voltamos de férias e vamos recapitular tudo que a gente já viu no nosso primeiro semestre. Então a gente começou entendendo um pouco do que é economia e por que as empresas nascem, né? Porque ela existe, a sociedade em si tem uma demanda, alguém enxerga essa demanda, começa a produzir um produto ou um serviço que sane o problema dessa determinada demanda e em troca ela ganha benefícios financeiros relativos a esse tempo que ela dedicou para tirar essa demanda da sociedade, tá bom? Então a gente entendeu como que funcionam os ciclos econômicos, tá? E aí a gente entrou efetivamente no plano de negócio. Então, partindo do pressuposto que eu já sei o que é uma empresa, já sei o que uma empresa faz, eu vou começar a planejar a minha empresa através do meu plano de negócio. E relativo ao plano de negócio, a gente já viu um negócio que chama sumário executivo, onde a gente deu ideias gerais, linhas gerais do que é a nossa empresa. Ou seja, a gente já falou da missão, da visão, dos valores da nossa empresa, o que ela atende, como que é essa estrutura societária, como que será o financiamento dela. Tudo isso a gente viu na primeira parte, que é o sumário executivo. Depois a gente passou para análise de mercado, análise mercadológica, onde nós estudamos os 3 principais pilares que formam a microeconomia em que aquela empresa está inserida, que são os clientes em uma ponta, os fornecedores, os seus fornecedores em outra e os seus concorrentes em outra. Essas 3 peças, elas formam o que a gente chama de mercado, né? O mercado da sua empresa, e nós analisamos cada parte separada e já começamos a tirar algumas conclusões. Na terceira parte, a gente estudou um pouco do nosso plano de marketing, ou seja, agora a gente precisa traçar um plano para que cumpra 3 objetivos: divulgar o nosso produto, atrair novos clientes e, principalmente, fidelizar o cliente já existente, criar recorrência de receita, tá bom? Então a gente já passou por todas essas etapas do meu plano de negócio, lembrando, sumário executivo, análise mercadológica, plano de marketing, e agora a gente está na 4ª parte, que nós vamos estudar, é uma parte mais simples, mais rápida, vai uma aulinha só, que é o nosso plano operacional, tá bom? Então, olha só, vamos ver aqui o que acontece com esse nome. O que é um plano operacional? Ou seja, um plano de operação. Então, sempre quando eu falo de operação da minha empresa, eu estou falando de como eu faço para produzir o que eu vendo. E essa produção pode ser algo material, se eu produzir, por exemplo, telas de computadores, ou pode ser um serviço, se eu produzo, por exemplo, um serviço de arquitetura, um serviço de engenharia, né? Então, é a parte do nosso plano de negócio em que eu preciso descrever como que eu faço o meu negócio efetivamente. Quais são os processos envolvidos? Quem é que precisa estar atuando para que lá no final da linha eu entregue a demanda que a minha sociedade precisa, tá bom? Maravilha, então. Então, quando a gente fala que a gente precisa descrever o que a gente faz, a gente tenta descrever em 4 eixos, tá? Que eu vou tentar explicar rapidamente agora nessa lousa, e na outra lousa eu vou dar uma especificada nisso aí. Processos terceirizados, tá? A gente precisa descrevê-los, tá? O que são processos terceirizados? Vamos imaginar que eu tenho uma loja que fabrica camisa, só que não sou eu que compra a malha da camisa e costura, eu apenas faço a estampa, tá? Eu faço o design e a estampa da minha camiseta. Bom, então eu preciso de um processo terceirizado de costura da minha camiseta. Então eu preciso descrever esses processos. Quem é, quanto é, quais os prazos, qual é a disponibilidade na minha região. Então eu preciso ter muito bem delimitado quem é que me ajuda a produzir aquilo que vai chegar lá no final da linha, tá bom? Bom, quando a gente está falando em descrever
o operacional da minha empresa, eu também estou falando do fluxo de operação próprio, né? Então, tomando como base a minha loja de camiseta, vamos imaginar agora o que eu preciso fazer dentro da minha própria empresa para que o produto, ele de fato chegue como deve chegar na gôndola, né? Então, provavelmente, né, nesse caso, eu vou ter uma equipe de design. Essa equipe de design vai criar essa coleção. Essa coleção, ela vai para a equipe de marketing, por exemplo. A equipe de marketing vai trabalhar essa coleção e criar as promoções, né? E aí eu passo para minha equipe de confecção, em que eu vou pegar as camisetas propriamente dito, vou realizar a estamparia e depois eu passo para minha equipe de distribuição, por exemplo. Tá bom? Então, eu descrevi os meus processos operacionais. Tá? Bom, uma outra questão importante que a gente precisa delimitar quando a gente está falando de processo e plano operacional. O layout. O que é o layout, pessoal? Vocês já estão acostumados com essa palavra, né? Porque vocês são técnicos em edificações ou técnicos em desenho de construção civil. E vocês já sabem que layout nada mais é do que aonde as coisas estão. Então vamos imaginar de novo a nossa empresa de estamparia de camiseta, né? Essa empresa de estamparia de camiseta, ela tem uma linha de produção, ou seja, a linha que vai silcar a mini estampa, ela fica num lugar, depois do silk vai para a embalagem, depois da embalagem vai para a encomenda e depois vai para o caminhão, né? Então todo esse layout, toda essa organização dentro da indústria, ela é muito importante que eu descreva, né? Então eu vou descrever qual é o maquinário necessário, né? Qual é o fluxo de pessoas, o que eu preciso para expandir, quantas peças com aquela minha planta eu consigo fazer. Então são algumas perguntas que a gente vai ter que começar a responder no plano operacional, tá? Então a gente precisa também determinar e descrever o layout dessa minha indústria. Bom, maravilha. E como quarto pilar que a gente precisa descrever é a necessidade pessoal. Bom, aqui a gente já começa a pensar no próximo passo. Porque o próximo passo é a análise financeira. O próximo passo. Então, para eu ter uma análise financeira, eu preciso saber quantas pessoas eu preciso para a minha empresa funcionar, né? Então, aqui eu vou fazer uma análise de quantas pessoas precisam para eu manter a operação da minha empresa saudável, tá bom? E aí eu vou descrever esses 4 pontos. Prestem muita atenção. Isso vai depender do tipo de empresa. Por quê? No caso da minha estamparia, é muito importante que eu coloque o layout, por exemplo, da minha indústria. Por quê? É uma operação que é de fabricação, intrinsecamente de fabricação. Agora vamos imaginar que eu tenho um escritório de arquitetura. O layout é importante para mim? Não, por quê? Porque eu não fabrico nada. Então, o que vai ser importante para mim? Vai ser importante os serviços terceirizados, o fluxo operacional, a necessidade pessoal, mas o layout nem sempre. O layout, pessoal, é mais para comércios, para empresas que fabricam alguma coisa. Ou desde uma padaria até uma indústria, seja qual for o tipo. Se ela tem fabricação, é muito importante o layout. Agora, por exemplo, se eu tenho um e-commerce, né, ou alguma empresa online, é obviamente que o que muda, o que eu preciso descrever muda muito. Então, aqui a gente precisa ter o feeling, a gente precisa entender que a gente tem esses 4 pontos principais, mas é natural que eu descreva melhor um ou outro ponto, tá bom? Bom, então agora vamos tentar entender o que precisa ter em cada um desses pontos e o que a gente precisa responder para os possíveis investidores ou para os meus sócios no meu plano operacional, beleza? E para a gente terminar, o que nós precisamos inserir no meu plano operacional
para responder determinadas perguntas. Então, quando a gente fala em serviços terceirizados, quais são prestem atenção, algumas das informações principais que eu preciso ter? Por que algumas das? Porque, a depender da empresa, do seu tipo de operação, eu vou precisar dar ênfase em coisas que eu não coloquei aqui, tá? Então, algumas coisas que são importantes. A localização dos meus terceirizados, isso é muito importante, né? Então, vamos imaginar que eu tenho a minha empresa em São Paulo e o meu fornecedor ele é dos Estados Unidos. Bom, isso é um problema? Pode não ser. E se a minha operação eu conseguir fazer ela de maneira online? E se o meu fornecedor dos Estados Unidos é, na verdade, uma empresa de softwares? Então, eu consigo trabalhar online. Agora, se for uma empresa que eu preciso de uma alta recorrência, né, precisar estar comprando sempre as coisas de lá, isso vai ser um problema para mim, tá? Então, a localização é muito importante. A motivação, ou seja, o que fez com que vocês fechassem negócio, fizessem uma parceria com esse seu terceirizado. Qual foi a motivação, o que esse cara te dá diferente dos demais, tá? Os prazos que eles costumam operar, isso é muito importante, porque eu tenho todo um ciclo, né? Eu tenho todo um ciclo de mercado, que alguns eles são mais rápidos. Então, se eu for pensar, por exemplo, em um ciclo de um restaurante, o ciclo de restaurante é muito alto. Agora, um ciclo de uma empresa de moda, ele é anual, ele é sazonal, ele já é maior, tá bom? Os prazos e os custos desses meus contratos com este terceirizado, tá? Girando a roda aqui, a gente pode partir para a parte do layout. O que a gente precisa descrever no layout? O maquinário que eu vou precisar, a planta física é muito importante vocês terem o croquis da planta física. Ah, professor, eu preciso fazer um desenho técnico com cotas, com tudo? Não. Não, a gente precisa apenas de um croquis da onde vai ficar os maquinários, da área necessária, né? Para que eu de fato consiga realizar essa fabricação, tá? A gente precisa determinar também, por exemplo, a matéria-prima. Então, ora, para eu fazer uma estamparia, eu vou precisar de tintas, né? Então, eu preciso descrever essa tinta. Vou precisar de maquinário, então eu preciso descrever a máquina que faça a estampagem nessa minha camiseta. Os fornecedores dessa matéria-prima, prestem atenção, não são terceirizados, hein? Terceirizados é aquela empresa parceira tua que faz parte do seu processo operacional, tá? A sua empresa de estampas, ela não é uma empresa de tintas, tá? Então é importante a gente, nesta parte verde aqui, determinar quem são os nossos fornecedores, tá? E o custo de toda essa operação. Sempre tem que ter os custos, tá bom? Por quê? Porque a gente já está preparando que semana que vem a gente entra para o plano financeiro, tá bom? Girando um pouco a rodinha aqui, nós temos a necessidade de pessoal. A necessidade de pessoal basicamente é uma tabela que vocês vão ter que fazer, que no final vocês vão precisar fazer o quantitativo de colaboradores que vocês vão ter, descrevendo o cargo, a função de cada um. Cargo e a função de cada um, tá bom? Girando mais um pouco, a gente tem a questão dos processos operacionais próprios, né? Então aqui a gente vai precisar fazer um descritivo de todas as etapas, tá? Um descritivo bem feito, colocando quem é o responsável, mas também o que essa pessoa vai fazer. Qual é a atribuição dela? Qual é a atribuição, por exemplo, de um gerente de marketing? Ou qual que é a atribuição de um desenhista? Eu vou precisar descrever o que cada um faz e aonde cada um está no ciclo de processo. Então, eu tenho um processo que vai para outro setor, que vai para outro setor. Aqui pode dividir para um setor e para o outro. Então, eu vou fazer, nessa etapa, eu vou fazer um infográfico, tá bom? A matéria-prima que eu preciso, o custo, os equipamentos que eu preciso, diferente do layout, né? Layout a gente usa quando a gente tem uma planta de fábrica. Mas, por exemplo, se eu tiver um
um escritório de engenharia, eu vou precisar ter alguns equipamentos, né? Alguns computadores de mais alta performance para poder executar o trabalho. Então, tudo isso vai estar descrito aqui nos processos operacionais próprios, tá bom? Então, pessoal, a gente percebe que são algumas perguntas. Eu não dei exemplo porque os exemplos eles estão no material impresso que tem lá para vocês lerem, tá? Então, prestem muita atenção, faça a leitura com calma desse material, que lá vão ter todos os exemplos e vai conseguir materializar. Vocês vão conseguir entender melhor o que eu preciso colocar em cada parte, tá bom? Então, além do nosso material, também tem o nosso modelo de plano de negócio, que também vai estar disponível lá. E ele vai servir como roteiro, lembre-se, ele vai servir como roteiro para a gente montar o nosso plano de negócio completo, tá bom? Também vai estar lá no Moodle. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês? Eu falei muito em coisas descritivas, que a gente precisa descrever os processos. Mas veja bem, isso quer dizer que essa etapa do nosso plano de negócio, ela seja mecânica, ou seja, é um negócio que eu vou lá, eu vou escrever o que eu faço, pronto e acabou. Então, ela é uma etapa descritiva? Nananina, não. Eu preciso utilizar esse plano operacional não só como uma etapa descritiva, mas também como uma etapa de reflexão, uma etapa reflexiva, tá certo? Então, é um momento para a gente pensar em alguns gargalos que a minha operação pode ter. Gargalo de pessoal, gargalo no próprio layout da minha fábrica, né? Então, pensar nessas coisas. Será que em alguma etapa desse meu processo operacional eu estou gerando um retrabalho? Ou seja, a hora que se eu descrever o que a pessoa X faz, e a hora que eu vou descrever o que a pessoa Y faz, eu estou descrevendo a mesma coisa. Então, opa, pera lá, estou tendo retrabalho. E aí é o momento que eu vou refletir e vou mudar esse meu plano operacional. Ou alguma mudança que possa vir a aumentar a produtividade. Então, se eu melhorar esse maquinário, eu aumento minha produtividade em X% e isso vai ser interessante para a minha empresa. Então, eu já vou fazendo essa análise. Ou se eu simplesmente realizar a troca, né, de um maquinário para o outro, isso vai aumentar a minha produtividade em Y%, tá bom? Então, a gente vai também usar esse plano operacional como algo reflexivo para eu melhorar a operação na minha empresa, beleza? Bom, a gente termina então a parte de plano operacional. Nós temos uma leitura importantíssima para fazer no Moodle e o modelo do plano de negócio também está lá no Moodle para vocês se balizarem para realizar a tarefa de vocês. Beleza, pessoal? Vamos nessa até semana.